Amém, irmãos? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos falar de uma história que eu acredito que alguns irmãos conhecem. E fazer algumas aplicações. Como eu disse no início, estou ainda ficando um pouco cansado, então vou tentar abreviar o sermão. Já deve estar rindo que a gente tenta falar que vai tentar abreviar, mas aí a gente começa a falar e empolga. E eu gostaria de falar hoje, irmãos, sobre resistindo às tentações. Por que resistindo às tentações? É de familiaridade nossa saber o que é o pecado, como o pecado é desenvolvido, por que nós pecamos, qual é o fim do pecado, mas pode ser gelado. Mas na hora de nós lutarmos contra o pecado, nós não vigiamos. Nós achamos que somos espirituais demais, nós achamos que não vai acontecer conosco e nos colocamos em situações que a gente acha que vai conseguir e não consegue. Quando eu era líder de jovem, antes de ler o texto, quando eu era líder de jovem, o rapaz, quanto as meninas também, falava assim que por que eu não posso namorar com a pessoa que não é cristã? E eu falava, olha, porque é mais difícil você levar ela para a igreja do que essa pessoa acabar fazendo que você ir para o lado dela. E eles questionavam, mas por que isso acontece? Apesar de nós sermos justificados, cremos em Cristo Jesus, nós temos uma natureza que ela continua ainda pecaminosa. Ela continua sujeita ao pecado e ela, de certas horas do dia, ela fica querendo sair para fora. E há uma grande guerra com a carne e com o espírito. E então você já tem aquela tendência. E a pessoa já tem aquela predisposição para fazer o mal. E você vai namorar com aquela pessoa. Aí eu falava com eles um exemplo para eles assim, olha, você conhece a história de Salomão? E eles falavam assim, conheço. Pois é, Salomão foi o homem mais sábio que teve no mundo, segundo a Bíblia. Deus deu ele a sabedoria, ele pediu sabedoria. Mas lá, aí você vê que Salomão foi rico, teve bastantes mulheres, foi abençoado lá no reino dele. A rainha de Sabá veio ver a sabedoria dele. Quando duas prostitutas brigando lá por causa do filho lá, ele teve a sabedoria naquela situação. Mas na velhice, Salomão, influenciado pelas mulheres a qual ele se relacionou, ele acabou pecando contra o Senhor. Ele caiu na idolatria. Então imagina você, que nem, se a gente não pode dizer, ou nós não podemos dizer que nem é o 10º mais sábio do mundo. Imagina o homem mais sábio do mundo, acabou caindo porque não vigiou. E eu gostaria de falar hoje sobre a igreja, sobre vigilância, sobre resistindo às tentações. Ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado ali no deserto. Mas como nós nos comportamos diante da tentação, isso sim vai dizer se vai se tornar pecado ou não. Então tem um texto bem conhecido que nós vamos ler aqui, de José na casa de Potifar. E eu vou fazer algumas colocações. Acompanhe comigo a partir do versículo 1
do capítulo 39. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e diante. Amém? Todos acharam? Diz assim, pode sentar, Ana Paula. Pode ficar à vontade. Diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs mordomo em sua casa, e ele passou tudo às mãos que tinha. E tudo que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha o Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor de José. Bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. A primeira coisa que nós notamos aqui, vamos primeiro recordar um pouco da história de José. José era o filho preferido de Jacó, a qual nasceu da mulher que ele amava, e por ele ter sonhos, por ele ser preferido, por ele ter uma veste festival, ele era enciumado pelos seus irmãos, por causa da preferência do pai, por causa de tudo que eu disse aqui agora. E ele teve alguns sonhos, andou comentando sonhos, e que ele suscitou ira nos irmãos dele, que tentou jogar ele numa cisterna, um poço, e depois eles retiram ele de lá e vendem ele como escravo ao Egito. E ele vai parar na casa de Potifar, e fala que o Senhor era com ele, o Senhor era com José. Então a gente já pode demistificar uma coisa aí. O Senhor era com ele. Mesmo o Senhor sendo com você, mesmo você sendo a pessoa abençoada, você sendo a pessoa espiritual, isso não vai te deixar imune a sofrer nenhuma tentação ou passar por nenhuma calúnia de ninguém. O que a gente escuta, às vezes, algumas músicas pentecostais, algumas coisas que a gente ouve falando aí que quem é filho do rei ninguém toca, quem é filho do rei não passa por luta, quem é filho do rei não vai passar adversidade, isso é uma grande mentira, e são pessoas que não leem a Bíblia ou pegam um versículo isolado. Versículo esse que até eu li aqui, tudo posso naquele que me fortalece, está falando de viver com as adversidades, saber viver tanto na abundância quanto na escassez, e as pessoas pegam esses versículos isolados e querem colocar uma nova teologia, uma nova doutrina. Então o Senhor era com José. Tudo que José tocava, prosperava, porque o Senhor era com ele. Às vezes você pode ser abençoado lá na sua empresa, as coisas podem acontecer porque o Senhor é com você. E José foi colocado ali como mordomo, ou seja, não era dele, ele era mordomo, ele cuidava das coisas do Senhor dele. E fala que tudo prosperava, a bênção do Senhor estava tudo, tanto como no campo, quanto na casa daquele Senhor. Só que ele era formoso de porte e de aparência. E isso suscitou a vontade da mulher de Potifar de possuir a José. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nós cristãos, nós precisamos fugir da aparência. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai falar que nós devemos afastar de toda a aparência do mal. E aí é um ponto que eu gostaria de citar para os irmãos. Não é porque eu sou um cristão, não é porque eu conheço a Bíblia, não quer dizer porque eu sou um pastor,
eu devo enfrentar, não é o mal ou o pecado, simplesmente a aparência do mal. Nós vemos muitos pastores, muitos líderes, muitos crentes caindo em ciladas porque acham que suportariam a aparência do mal. Eu posso orar sozinho com aquela pessoa. Eu posso ir na casa dela quando ela estiver sozinha. Posso ficar sozinho com ela. E a gente vê que as pessoas acham que por pecar e não acontecer uma punição de imediato, elas acham que está tudo bem. E continua pecando, continua fazendo, continua vivendo a vida normal, continua vindo na igreja, continua subindo no altar, continua louvando, continua pregando o evangelho lá fora. Mas e quando Jesus voltar? O que serão dessas pessoas? O que será de nós se nós estivermos nessa vida adulta? Porque se Deus olhar para uma igreja, se Deus olhar para nós, Ele não é como eu, como você, que enxerga somente o exterior. Deus, Ele sonda o seu interior, Ele sabe os seus intentos, sabe a sua motivação, até aquilo que aparentemente você faz de bom, Deus sabe a sua motivação e por que você está fazendo. Então aqui ela fala que ela colocou os olhos nele porque ele era de aparência. Olha aí no versículo 7, de boa aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Lembrando aqui, eu tinha um colega meu que ele é um rapaz de boa aparência. Tocava na igreja. E ele, infelizmente, ele não vigiava. Ele, quando as moças da igreja via ele tocando, via ele arrumado e tudo, e ficava aquele negócio, crente ficando dentro da igreja. Ficava com uma, ficava com outra, e isso é errado. E essa mulher começou a instigar, começou a falar com ele. Falava assim: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher ao seu senhor: tem por mordomo o meu senhor, não sabe que há em casa, pois tudo que tem me passou em suas mãos. Versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu também maldade e pecaria contra Deus? Olha só para você ver. Ele não estava preocupado somente em trair a confiança de Potifar. Ele estava preocupado e o temor do coração dele era pecar contra Deus. Quando Davi pecou com Betseba, ele, orando ao Senhor, ele fala: pequei somente contra ti, Senhor. O que você faz contra o seu irmão, o que você peca, você faz contra o Senhor. Quando eu ia aconselhar colegas meus, casais, e tinha algum caso de traição, eu falava sempre com eles: olha, a fidelidade antes da sua esposa, antes de ser para sua esposa, tem que ser para o Senhor. A sua fidelidade é ao Senhor. Porque os homens hoje na sociedade, tantas mulheres também, o que eles fazem? Eles são condicionais. Olha, se você não for dessa maneira, se você não fizer dessa maneira, eu vou arrumar outro e vou ter um caso extraconjugal. Vou continuar mantendo a minha família, mas vou ter um caso extraconjugal. Mas quando uma pessoa tem temor ao Senhor, quando a pessoa tem temor, ele fala assim: olha, não está legal às vezes o meu relacionamento, eu preciso conversar, eu tenho que orar ao Senhor, mas eu não tenho um caso extraconjugal, eu não vou procurar outra pessoa, porque primeiro o meu temor é ao Senhor, e esse é errado perante os olhos do Senhor, e eu vou pecar contra Deus. Não só em casos extraconjugais, qualquer caso que a gente for pensar. Quando você está sozinho, olha só para você ver, José estava na casa de Potifar, ele tinha o controle de tudo.
E quantos casos a gente vê aí de crente que é mordomo de alguém, que o patrão confia, que o pastor deixa lá nas mãos dele. O que ele faz? Começa a roubar do patrão, começa a reclamar: Deus está abençoando esse lugar porque eu estou aqui trabalhando, o patrão não me dá aumento, o patrão não me reconhece, vou começar a pegar as coisas aqui, vou começar a fazer aqui, começa a falar mal do patrão. Vocês lembram daquele caso, aquele quadro que tinha no Fantástico? O patrão ia lá, disfarçava de empregado, ia lá, conversava. Para surpresa, muitas pessoas eram fiéis, mas muitas eram pessoas que não eram fiéis. Você já imaginou se Jesus... É lógico que ele não vai fazer isso, mas você imaginou se Jesus, como uma pessoa normal, observasse o que você anda fazendo sozinho na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho? Eu já vi crente, já vi pessoas falando assim: olha, eu vou pegar isso, eu vou fazer isso. Aí eu falo assim: gente, mas como é que pode? A pessoa: não dá nada não, todo mundo faz, se todo mundo for para o inferno, ele vai para o inferno também. A verdade é essa: não brinque com o pecado, não brinque com a aparência do mal. E fala assim, versículo 10, falando ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Deitar, ele não dava ouvido, nem para deitar e nem para estar com ela. Ele não queria ficar nem perto. E às vezes nós não. Nós achamos que nós sabemos tudo. Ah, não, eu sei que aquela roda ali, todo mundo vai falar mal do fulano, mas eu vou sentar lá porque eu vou fazer a diferença, não vou falar. Irmãos, a carne não confia. Vou andar com eles porque eu posso, não vou ter. Quando eu falo assim, irmãos, não é que a gente tem que se abster e andar só com pessoas que professam a mesma fé que nós, não. Eu falo, se você sabe que há uma mesa, há um lugar onde só vai haver pecado, ou ambiente onde só vai haver pecado, onde o pecado é engrandecido, é enaltecido, você não deve andar por ali. Versículo 11 diz: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, ninguém dos da casa achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, deixou as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. O que ele fez? Saiu vazado. Ah, se fosse os dias de hoje. Na hora que o cara pegasse na roupa na hora que ela pegasse na roupa do homem ali, só ia dar o cara falando assim depois: ah, ela me agarrou, eu não tive culpa. Ah, aconteceu, eu não queria, mas me agarrou. Pessoas estão enfrentando o pecado como se o pecado fosse algo belo. E a nossa sociedade engrandece o pecado, acha legal. Hoje em dia há uma diversidade, né? Diversidade tanto de pensamentos, quanto de gênero. E sabe qual que é o problema da diversidade? Que ela não tem parâmetro. Todo mundo está certo. A diversidade, se você olhar, ela prega isso. Não é homem, não é mulher, o outro também está certo. Ah, você pode ter um caso, está certo. Você pode roubar, está certo. Eles pregam, a diversidade prega isso. Quando eu falo diversidade, a ideologia que há por aí. Não estou falando debaixo da lei, estou falando dentro da sociedade que a gente conversa. O cara pode pular no quintal do outro, pegar lá a fruta do outro. Ah, até então está perdendo. Caixa de banana lá tá caindo, vou lá, vou pegar, não tem problema não. Já pensou, Jesus, todo mundo pulasse lá no seu lote e falasse assim: vou pegar lá a fruta do GG porque
está perdendo. Ainda usa uma boa desculpa. Versículo 13 diz assim: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamando pelos homens da casa, lhe disse: vede, trouxemos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até a mim para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha a calúnia, olha a mentira sendo inventada. Aquele homem que Deus era com ele, o homem que resistiu à tentação, mas a calúnia estava sendo inventada sobre ele. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela de si as vestes dele, até que o Senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que me trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Olha só para vocês verem. Ele era temente a Deus. Deus abençoava a casa dele. Aquele homem era próspero, era abençoado. E a primeira oportunidade que ele escuta contra aquele servo, ele se ira contra ele por causa da sua mulher. E mesmo ele sendo fiel ao Senhor, ele está sofrendo aqui por causa dessa mulher. Tendo o Senhor ouvido as palavras da mulher, como tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. Versículo 20. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Irmãos, não sei vocês, mas algumas pessoas já passaram por muita calúnia dentro da igreja. Pessoas que eram tementes ao Senhor, que receberam o convite do pecado, que receberam o convite de fazer parte de uma coisa que o Senhor não agrada. Mesmo assim foram caluniadas, foram quase que expulsas, foram rejeitadas. Mas eu quero te dizer, se você está nessa condição, passou por essa condição, o Deus de José é o mesmo Deus fiel e que vê a verdade e que vê tudo a motivação do seu coração. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual lhe confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo que devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E depois nós vamos saber que José, ele vai sair dali e ele vai ser colocado num cargo de confiança ali por Faraó e vai ajudar Faraó a passar pela fome. E ele fala que esteve ali, tudo que ele passou foi para que ele preservasse a família dele naquele momento de fome. Ele via tudo como plano do Senhor. Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. O pecado, ele entrou porque Adão desobedeceu a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mesmo se você é cristão, mesmo se você está aqui na igreja, você vai ser tentado. E cuidado como você tem enfrentado essa tentação. Ah, pastor, é porque eu estou sozinho, sabe? Aí eu arrumei uma namorada aí. Ah, pastor, é porque eu estava passando fome, eu fui furtei um negócio ali. Ah, eu não tinha um dinheiro da conta. Irmãos, não faça isso. Não negocie a sua vida com o Senhor. Tem muita gente que ainda fala, não, Deus entende. Que entende, irmãos? Quando Jesus lá na cruz falou assim, Deus meu, por que desamparaste? Sabe por quê? Porque naquele momento os nossos pecados foram imputados nele, foram colocados nele. Deus
não pôde estar ali naquele momento, porque Deus não pode estar onde o pecado está. Deus entregou o seu Filho para pagar o preço do pecado. Deus não entende o seu pecado. Deus não vai entender o seu pecado. Se você peca, se você continua pecando de forma dissoluta, se você não se arrepende, não é tempo de igreja, não é experiência. Se você morrer hoje com esse pecado aí, você vai para o inferno e não tem outra situação. Vou nem entrar naquele mérito, né? Vai para o inferno direto, vai aguardar. Irmãos, vai para o sofrimento, se você quer dizer assim. As igrejas brasileiras, a igreja mundial precisa saber, precisa entender e pregar sobre a seriedade do pecado. Nós cantamos aqui que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos a hora. Nós temos que estar o quê? Vigiando. Vigiando. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fica achando que você está tranquilo não, viu? Na vida de pecado, que não tem ninguém vendo, o diabo está só te mastigando. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: abstendo-vos ou afastando de toda forma do mal. Você vai ser tentado. Nós vamos ser tentados até quando o Senhor voltar. Mas como nós vamos enfrentar essa tentação? Vamos ceder ao pecado? Vamos encarar o pecado com seriedade? Ou vamos continuar brincando de ser crente? Continuar brincando de ser igreja? Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que pregar a Bíblia, viver a Bíblia. Se você fica escutando essas pregaçãozinhas aí de internet, você vai vencer, Deus te construiu, não é para você sofrer, que Deus te ama, Deus não quer ver você chorando, que não fala do pecado. Isso não é pregação, isso não é alerta, porque o amor verdadeiro não quer ninguém que sofra eternamente. O amor verdadeiro não quer massagear o seu ego, não quer fazer você simplesmente se sentir bem ou ficar feliz. Deus enxuga as lágrimas? Enxuga. Deus traz a felicidade? Traz. Mas o mais importante é Ele tirar esse coração de pedra, esse coração que se acostuma com o pecado, que se acostuma a dizer, tá tudo bom, tá tudo normal, eu posso fazer isso, eu posso fazer o que me der vontade, aí depois eu vou na igreja, eu adoro, porque eu sou adorador. Isso, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, se você achar a parte na Bíblia que diz ao contrário, você me mostra, e nós vamos conversar sobre isso. Amém? Entenda que foi os nossos pecados que matou Jesus. Deus recebeu o sacrifício de Cristo por causa dos nossos pecados. Feche seus olhos, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos resistir às tentações.